Eu saúdo a todos os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite a todos. Eu sou o pastor Rubens, pastor da Comunidade Cristã Ministério CMA no Rio de Janeiro. A Comunidade Cristã Ministério CMA é uma igreja evangélica que fica localizado no bairro do Meia, mais precisamente na Rua Isolina, número 116, Meia. Essa rua é uma rua que fica bem próximo, uma rua principal chamada Ermengarda, próximo ao Colégio Martins. E todos vocês que estão convidados a comparecer nas nossas reuniões. Certo que agora nós estamos no período da pandemia e todas as pessoas estão reclusas nas suas casas. Nesse período conhecido como a quarentena em função do coronavírus, da doença Covid-19. Então nós estamos gravando os vídeos com relação às pregações, nós estamos pregando a palavra de Deus aqui no YouTube, e você que está inscrito ou você que está assistindo, mas ainda não fez a sua inscrição neste canal, faça a sua inscrição e clique no sininho, no like para que possamos divulgar esse canal no YouTube. Eu gostaria de ministrar a palavra de Deus nesta noite, mas antes convido a todos vocês para realizarmos uma oração. Pedimos a Deus, pedimos ao Espírito Santo que venha nos iluminar para que possamos expor a palavra de Deus à igreja. Senhor nosso Deus e nosso Pai, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda majestade. Senhor Deus, rogo a Ti, Pai querido, pela Tua palavra que será lida, pelo texto bíblico que será lido agora, Pai, que esta palavra venha ao encontro da necessidade espiritual dos Teus filhos. Que a palavra venha, Senhor Deus amado, penetrar nos corações, na mente dos Teus filhos, para que produza fé, porque a Tua palavra diz em Romanos que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela Tua palavra, Senhor. Usa-me, ó Deus, como um canal de bênção aos Teus filhos nesta noite. É o que eu te peço e já te agradeço em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Amada igreja, eu gostaria de compartilhar um texto da palavra de Deus que se encontra em Mateus, capítulo de número 20, verso 17 ao verso 19. Assim diz o texto bíblico: E, subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos, e no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. E o entregarão aos gentios para que dele escarneçam, e o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Amém. Apenas esses 3 versículos. A mensagem desta noite está intimamente ligada à cruz de Cristo. O texto bíblico relata no verso 17, Mateus capítulo de número 20, relata que o Senhor chamou à parte os seus 12 discípulos e no caminho disse-lhes. Ou seja, em determinados momentos, Cristo chama os seus discípulos à parte. O que quer dizer chamar à parte? É ter um momento de intimidade com os seus discípulos. Cristo, ele falava às multidões, Cristo se dirigia a todas as pessoas, mas quando ele queria revelar algo mais profundo, ele chamava os seus discípulos. E aqui o texto bíblico diz
chamou à parte os seus discípulos. Nos dá a ideia que separou os discípulos da multidão e chamou à parte. E no caminho disse-lhes: eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e morte de cruz. Existem vários tipos, naquela época existiam vários tipos de cruzes. A cruz simples, a cruz de Santo André, a cruz de Tal, a cruz cristã e a cruz de Anu. E a tradição mostra que Jesus Cristo foi crucificado na cruz em formato de T, a cruz cristã. A cruz também tinha um referencial no Antigo Testamento. No livro de Deuteronômio, capítulo de número 21, verso 22, assim está escrito: quando também alguém houver pecado digno do juízo de morte, e for morto e pendurares no madeiro. Era uma condenação àqueles que pecavam. Quando também algum houver pecado digno do juízo de morte, e for morto e o pendurares no madeiro. Em Josué 10, verso 26, assim diz: e depois disso Josué os feriu, os matou e os enforcou em 5 madeiros, e ficaram enforcados nos madeiros até a morte. Em Esther, capítulo 7, verso 10, diz assim a palavra: e enforcaram, pois, Ramã na forca, Naamã, na forca, e ele tinha preparado para Mardoqueu. Então enforcou o rei. Então o furor do rei se aplacou. Repetirei o texto bíblico de Esther 7:10. Enforcaram, pois, Ramã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Então vejam que no Antigo Testamento havia esse tipo de tortura. Mas fica a pergunta: por que Jesus Cristo foi levado ao madeiro? Porque ele queria cumprir a palavra que fora profetizado por Isaías, que diz que ele, como ovelha muda, foi levado ao matadouro. E aqui o texto bíblico diz, verso de número 18: e foram para Jerusalém. Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. E o entregarão aos gentios, para que dele escarneçam, e o açoitem, e o crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então Cristo, ele sofreu uma tortura, ele foi açoitado e foi crucificado. Por que aconteceu isso? Para nos salvar. Cristianismo sem cruz é inexistente. Mas a cruz está vazia. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Jesus Cristo, ele foi levado à cruz para nos salvar, para te salvar, para me salvar, para nos salvar. Salvar de 3 pressões constantes que existem no homem: a pressão da carne, da própria carne humana, a pressão do mundo e a pressão de Satanás. Quando Cristo veio a este mundo, ele veio nos dar a capacitação para vencermos a nossa carne, para vencermos o mundo e para vencermos as tentações diabólicas.
Entretanto, alguns acham que o cristianismo é uma fonte de lucro ou uma fonte de riqueza para ter bens nesta terra. E quem pensa assim está completamente enganado. O cristianismo não é uma fonte de lucro, não é uma fonte de riqueza material aqui nesta terra. Jesus Cristo veio salvar o seu povo. Diz a palavra de Deus em João, capítulo de número 1 do Evangelho, que Jesus Cristo veio para os que era seu, mas os seus o rejeitaram. Mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo de número 9. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. E estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, fala da carne, do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando chama à parte os seus discípulos, diz: eu vou sofrer eu vou ser açoitado, eu vou ser crucificado, eu vou ser torturado por amor de vós. Este é o mistério do Evangelho. Jesus Cristo não é uma religião. Jesus Cristo não é um profeta apenas. Jesus Cristo não é um grande líder somente. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo é o Salvador de todo aquele que nele crê. Jesus Cristo é aquele que fez com que nós, pela fé nele, conhecêssemos ao Pai. Ele é a luz verdadeira. Por isso, meu amado ouvinte, meu amado irmão da comunidade cristã Ministério Semear, especialmente você que está em casa, agora em quarentena, receba esta palavra. Coloque a sua fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como diz as Escrituras. E então você receberá a virtude da vida que há nele, a salvação, o perdão dos pecados, a cura das enfermidades da alma e as enfermidades do corpo físico e a salvação. A soteriologia, que é o estudo da salvação, somente Jesus Cristo tem poder para nos salvar. E isso não é por obras, como diz o texto bíblico lá em Efésios, mas é pela graça. E eu gostaria de ressaltar também o texto bíblico de Gálatas 3:13, que diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas 3:13. E em João capítulo 19, verso 31, a palavra de Deus diz: os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia do sábado, rogaram a Pilatos que lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Mais uma forma de tortura, mas isso eles não conseguiram fazer, porque quando chegaram lá já constataram que ele já havia falecido, já havia entregue seu espírito a Deus. Mas o Gálatas capítulo 3:13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então, Cristo nos resgatou da maldição da carne, Cristo nos resgatou da maldição daquilo que o mundo oferece, Cristo nos resgatou de Satanás e Cristo nos resgatou da lei. Nós somos livres agora, nós não somos presos a uma lei, nós somos livres em Cristo Jesus.
E ele disse aos discípulos, no verso de número 19, e o entregarão aos gentios, para que dele escarneçam e o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Amados, gentios era a classificação ou adjetivo que era dado a todas as pessoas que não eram judias. Os judeus chamavam a todos os outros povos de gentios. E então, podemos classificar como gentios os romanos, porque Cristo passou pelo julgamento de Pôncio Pilatos e de Herodes, e também de Anás e Caifás, o sumo sacerdote. Então ele passou por esse julgamento, e ele se entregou naquela cruz para nos salvar, para nos remir. Então, meu amado, minha amada, que está ao alcance da minha voz, deste vídeo agora, desta pregação, creia tão somente no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Procure colocar a sua fé nele, como diz as Escrituras. Você vai desfrutar de paz, de alegria, de amor, de felicidade, de tranquilidade. Você vai se sentir cuidado por esse Deus maravilhoso. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. O Deus que enviou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esta palavra que o Espírito Santo colocou nos meus lábios para entregar para você. Então, eu quero orar mais uma vez, pedir a bênção de Deus sobre sua vida. Quero orar muito especialmente nesta noite por você que está aflito, com o coração apertado e já está há muito tempo em casa e não tem tempo suficiente para se dedicar à leitura da palavra de Deus. Eu quero orar por você que não tem condições para orar, para ler a Bíblia, para jejuar, para que você possa, a partir de hoje, fazer esses exercícios que são tão preciosos para a vida do cristão. Amém, meu amado? Oremos mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, quero te adorar e glorificar, Senhor Deus, por esta palavra que foi ministrada agora, Senhor. Senhor Deus, toca no coração do teu filho, toca no coração da tua filha, Senhor Deus, para que esta palavra, a cruz vazia de Cristo, Senhor Deus, possa surtir, ó Deus, efeito, ó Deus, para que o teu filho e a tua filha, Senhor Deus, confiem neste sacrifício único e perfeito que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Aquela cruz está vazia. O texto bíblico, ó Deus amado, de Mateus capítulo 20, verso 17 ao verso 19, ó Deus, traz uma aplicação prática. Primeiro, ó Deus amado, que o Senhor, ó Deus, chama os teus discípulos à parte, e o Senhor fala diretamente aos discípulos, e o Senhor revela o futuro. E eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor venha revelar, Pai amado, a tua palavra aos teus filhos, esta palavra que transforma a alma humana, ó Deus, transforma o caráter do homem, faz com que o homem seja um homem transformado, Senhor Deus amado, pelo teu poder, pelo teu sangue maravilhoso que foi vertido naquela cruz, Pai. Ó Deus, que esta palavra encontre, ó Deus, um lugar muito especial no coração do teu filho, da tua filha, ó Deus, no teu servo que está em casa agora, ó Deus, está sem força para buscar a tua face, está, Senhor Deus amado, ó Deus, aprisionado dentro da sua casa, apenas sendo bombardeado com notícias pessimistas e a fé, Pai, está debilitada. Aumenta a fé nesta hora, é o que eu te peço, Senhor Deus, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Meus amados, eu gostaria de agradecer a todos que participaram deste momento tão especial. E se assim o Senhor nos permitir, amanhã estaremos novamente gravando uma palavra ao seu coração, que a fé e a cruz de Cristo possa produzir a fé que você necessita nesta noite. Mais uma vez, peço a você que faça a inscrição neste canal,
clique no sininho, dê um like para que esse canal possa a cada dia beneficiar várias pessoas. Eu quero impetrar a bênção apostólica a você. Receba a bênção apostólica. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a consolação do Espírito Santo, seja com toda a igreja, não somente hoje, mas para todo sempre. Amados irmãos da comunidade cristã Ministério Semear, que Deus vos abençoe poderosamente nesta noite. Até a próxima.